Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e não podemos deixar de comentar o segundo dia do torneio de Winston-Salem, do ATP 250 que antecede ao US Open. Eu peço desculpas desse vídeo sair mais tarde, né? Mas vocês também têm que entender que um ATP 250 é menos ânimo para comentar do que o Masters 1000, por mais que tenham nomes bem interessantes que já jogaram no torneio, eliminações que merecem destaque. Então a gente vai comentar aqui sobre os resultados, pedindo para que você que está acompanhando deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe seu hype se puder e vamos para os jogos. Lorenzo Sonego venceu Adriano Manarino por 2-0, 6-1, 7-6. Manarino em quadras duras é 8,80. Ele joga muito bem ou ele joga muito mal. É diferente da grama, onde ele normalmente joga muito bem, e do saibro, onde ele normalmente joga muito mal. A quadradura revela dois lados desse tenista francês, que já está aí no fim de carreira, 38 anos de idade, mas ele teve uma recuperação notável de nível de tênis em um momento do meio da temporada, principalmente quando volta às quadras de grama, e até mesmo em março ele teve alguns momentos interessantes. Mas o Sonego, que é um tenista na temporada difícil, parece estar recuperando um pouco de seu tênis, e é um jogo que se estendeu bastante no segundo set, mas no final o italiano sai com uma vitória importante. Martin Dem venceu o Daniil Medvedev por 2-0, 7-5, 6-3. A fase do russo é terrível. Nesse retorno às quadras duras são apenas 4 jogos onde ele ganhou apenas um contra o Marco Trungelliti, que está longe de ser um especialista em quadradura, e nem foi um jogo fácil. O Medvedev, no seu melhor, deveria ganhar todos os jogos que ele disputou até agora. Tipo, ele é mais jogador que Botic, Van de Zandschulp, que Brandon Nakashima, que Martin Den. No auge, a gente imagina o russo vencendo esses caras sem tantas dificuldades, ainda mais pensando que estamos falando de quadras duras. Mas o Medvedev, para mim, vivendo um momento muito ruim, equiparado aos momentos terríveis que ele teve em 2025. Porque, lembrando, em 2024, 23 ele foi muito bem, né? Vamos pegar 24 e 22. Mesmo que não tenham sido os anos de ouro do Daniil, ele ainda foi pro ATP Finals, ele ainda foi jogando um nível de tênis alto na maior parte do tempo. Ele não estava ganhando possivelmente dos destaques, mas ainda assim, o nível dessa temporada é muito, assim, um pico muito impressionante, mas pisos terríveis, inclusive piores do que o da temporada passada. Então, derrota de Medvedev e expectativa zero para o US Open. Luciano Darderi é 250. E a gente vê o Luciano Darderi Prime. Ele vence Mattia Bellucci 2-6, 6-4, 6-2. Mattia Bellucci jogou muito bem na grama, mas ele definitivamente não consegue replicar o nível que ele jogou na grama agora nas quadras duras. Também não tem sido uma temporada muito fácil. Ele teve uma boa gira de grama, mas foi aí que apareceu o melhor do Mattia Bellucci. O Luciano Darderi sempre aproveitando muito bem essas oportunidades que aparecem no 250. É o mérito dele. A gente faz piada, mas é o mérito dele de aproveitar esses torneios que tem chaves mais abertas. Então, boa vitória para o Luciano Darderi. A gente tem o Inácio Buzzi vencendo o Adam Walton por 2-1, 6-2, 5-7, 6-3. Teve a chance até de resolver um pouco mais rápido. Ele tinha uma vantagem, uma quebra à frente no segundo set, não aproveitou, teve que jogar um set a mais, mas no final acabou vencendo o Adam Walton. Pode ser uma evolução dele, vencer um atleta que anteriormente em Cincinnati o derrotou? Pode, mas vamos ver aí se na sequência o peruano mantém o bom nível de tênis. O Arthur Ferry ganhou do Chris Hewitt por 2-0. Ferry é um tenista que ganhou muitos pontos em Wimbledon e, assim como o Vacherot, ele tem que aproveitar todos os outros torneios do ano para aproveitar esse salto que ele dá no ranking. São 800 pontos ganhando, chegando, melhor dizendo, às semifinais de um Grand Slam. O Vacherot ainda ganhou mais, né? 1000 pontos, mas vai ter que defender daqui a pouco. Agora, o Ferry, ele consegue esse resultado de 6-1, 7-5, vem jogando um tênis interessante, embora ainda acho que assim, ele tem que aproveitar esse período em que ele vai conseguir muito mais chaveamentos diretos para evoluir o tênis dele, essa sequência de torneios com um ranking interessante, muito sustentado por toda a pontuação que ganhou lá em Wimbledon, vai ser muito importante e talvez, dependendo do nível de tênis que ele vá executar até o Wimbledon ano que vem, ele conquiste os pontos o suficiente para se manter numa posição de 32 para frente, nunca se sabe, mas tá aí, tá somando pontos nesse torneio de Winston-Salem e vence o jovem Chris Hewitt, filho do lendário Lleyton Hewitt. Esse resultado eu não esperava. Rink de Kata vencendo o Rafael Colinon, que perdeu boas oportunidades no segundo set. Em 3 horas e 10, o tenista australiano consegue vencer o belga 3-6, 7-6, 7-5. Detalhe, 9-7 no tie-break do segundo set. Então, jogo apertadíssimo, muito duro. E a vitória do tenista australiano. James Duckworth venceu o Mariano Navone
Navone não é um grande tenista em quadradura, embora seja notável o esforço dele para evoluir e melhorar neste contexto. Isso está acontecendo, ele está tentando, mas ainda falta um bom caminho. O Duckworth é um tenista muito mais preparado para as quadras duras, a escola australiana, obviamente, é muito mais direcionada para isso, e no final o australiano sai com essa vitória de 6-3, 7-6. O Juan Manuel Cerúndolo ganhou do Danksineshwar Suresh por 2-0. Esse é um tenista que está aproveitando muito esse ano, né? O Juan Manuel Cerúndolo é um cara que cresceu muito no ranking e está aproveitando para conquistar cada vez mais pontos mesmo na quadradura. Então, assim, 7-6, 6-3, disparado o melhor ano da carreira do irmão de Francisco Cerúndolo. Vamos ver até onde ele leva esse torneio. Não é um tenista de quadradura, a gente sabe disso. Um tenista muito mais baloeiro, mas ele é um cara que tem que aproveitar essa chance, esse torneio, para conseguir se desenvolver. Sebastian Baez venceu o Hugo Grenier por 2-0. O argentino aproveitando para somar bons pontos em quadradura, 7-5, 7-6. A gente sabe que o Baez não é um tenista que tem um grande poder de fogo, letalidade no fundo de quadra, mas é uma chave mais aberta, ele pode conseguir algumas vitórias que o coloquem em uma posição de ranking melhor. Então, boa vitória para o Sebastian Baez. A gente também teve o Alexander Kovacevic ganhando do Luca Van Assche, um tenista que ganhou um título 250 e depois disso sumiu. Tudo bem que o 250 foi na quadra de saibro, mas ainda assim ele tem que aproveitar as chances, né? Porque senão começa a ficar um pouco mais complicada a temporada para ele, né? Tipo assim, 250 pontos, diferente dos 800 que o Ferry ganhou, os 1.000 que o Vacheron ganhou, não vai te sustentar longe no ranking. Então, ele precisa aproveitar oportunidades como estão surgindo, porque senão fica difícil e ele vai ficando para trás no ranking. Boa vitória do Kovacevic, 6-1, 7-6, com 8-6 no tie-break, o americano conseguindo aí mais pontos para a temporada dele. Benjamin Bonzi vencendo o Quentin Halys. Bonzi faz uma temporada extremamente discreta, apagada, mas consegue essa boa vitória contra o Halys, que faz uma temporada até melhor, inclusive já até ganhou um 250, 2-6, 7-6, 6-3, bela vitória de virada, e olha que no segundo set o Halys esteve próximo da vitória, mas é uma boa vitória para o Bonzi nesse confronto entre franceses. Botic van de Zandschulp atropelou Adolfo Daniel Valerro, 6-2, 6-0. O Van de Zandschulp é um tenista muito instável, mas quando tá jogando o melhor tênis dele, é enjoado de enfrentar, e um tenista como o Daniel Valerro, a meu ver, deixa ele numa zona de conforto muito boa para ele ser agressivo e ditar o ritmo do jogo. O Rotgering, acabou vencendo o Thomas Mahat. O ano do Mahat não é bom, definitivamente não é bom. Ótimo tenista tcheco, mas a fase é péssima, e o tenista de 18 anos da Holanda consegue essa boa vitória, 6-2, 7-6, avançando à próxima fase. Fabian Marojan vence Miomir Kecmanovic, e é uma vitória importante para o húngaro, que também faz uma temporada discreta. Mas se a temporada do húngaro é discreta, a do Kecmanovic é ruim. O melhor momento dele foi tirar 2 sets do Sinner e Wimbledon, mas a verdade é, esse troféu é até bacana, pelo quão difícil tá conseguir tirar alguma coisa do Sinner, mas também não vale muita coisa, né? Vai ser justiça seja feita. Então, esses foram os resultados que aconteceram nessa terça-feira, e aqui a gente coloca o schedule de jogos que já podem estar acontecendo. A gente tem Van de Zandschulp e Darderi, Arthur Ferry e Rotgering, o Kovacevic vai enfrentar o Stefanos Tsitsipas, batalhas de backhand de uma mão, Martin Den vai enfrentar o Fabian Marojan, e aí a gente tem na quadra 2, Inácio Buzzi contra o Altmaier, Cerúndolo vai enfrentar o Baez, o Sonego enfrenta o Duckworth e, obviamente, o Hidikata vai enfrentar o Bonzi. Esses são os jogos de oitavas de final do torneio, a ver aí quem sai vencedor. Um torneio que, para mim, é interessante, mas por outro lado, assim, a gente tem aqui uma batalha de tenistas buscando pontos no ranking, alguns buscando confiança antes do US Open, mas a gente não sabe qual desses tenistas vai tirar o maior proveito disso, qual deles joga bem aí e pode jogar bem no US Open, que parece mais aberto do que o normal. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal. Se vocês estão ouvindo aí os latidos é porque o cachorro estava fazendo um pouco de discurso de ódio, mas espero que não tenha atrapalhado. Então, gente, por esse vídeo é isso. Até a próxima.